Quando a gente fala, você falou aí do antes e depois, e de fato, dentro também do nosso Código de Ética, o artigo 58, ele traz isso. Ele diz que, mesmo que você tenha uma autorização expressa do seu paciente para mostrar o antes e o depois dele, ou até o seu mesmo, enquanto profissional, essa prática ela é vetada pelo nosso conselho, justamente considerando esses gatilhos e todos os riscos associados a o que funcionou para aquela pessoa. Então eu vou reproduzir. E aí eu queria saber de vocês o que é que a gente pode, enquanto nutricionista, se colocar no mercado de uma forma que e esse tipo de conteúdo é um conteúdo perigoso. Quais são os perigos desse tipo de conteúdo? Então, queria escutar vocês em relação a isso. Larissa, isso é importantíssimo, porque tem um gancho com o que Lígia falou em relação à questão do padrão de beleza, né? E que esse padrão de beleza ela é muito ditatório hoje na rede social e chega não que hoje existe somente hoje, né? Mas eu acho que hoje chega de forma muito mais rápida e disseminada, porque levando em consideração ainda a rede social que tem a questão do algoritmo. Então, ele vai trazer para você tudo que você consome, né? Então, você vai receber aquela informação dentro de um contexto de uma frequência muito maior. E quando a gente vai partir para padrão de beleza, né? O antes e o depois nada mais é do que isso. É de você vender uma imagem para quem consome aquele conteúdo de tipo, esse paciente aqui ele era assim e ficou assim. Mas só que nenhum de nós vamos ser iguais àquele paciente dentro de um contexto biopsicossociocultural, né? E espiritual. E religioso. Espiritual. Vamos lá. Exatamente. Então, qual foi o contexto de emagrecimento? Qual foi o contexto, né, emocional que aquele paciente passou? Qual foi a jornada que ele seguiu até chegar naquele antes e depois? Então, a pessoa que vai estar recebendo aquele conteúdo de antes e depois, como é que ela vai receber aquilo ali? Né? Aquilo ali vai ser motivacional ou não? E tem um estudo recente que foi publicado, uma revisão sistemática bem interessante, que foi feito com jovens adultos, ou seja, de idade de 18 a 35 anos, que ele comparava justamente essa questão do impacto na saúde mental das pessoas que consomem esses conteúdos de saúde e bem-estar, voltados para a questão de rede social e muito voltado para a questão da autoimagem. E eles fizeram essa comparação de público feminino e masculino que recebiam os mesmos conteúdos voltados para emagrecimento, corpo saudável, estilo de vida. E eles mostraram que o impacto na saúde mental das mulheres em relação a esses conteúdos de imagem corporal, de antes e depois, era muito negativo, enquanto para o público masculino eles meio que desconsideravam. Para eles não fazia diferença se eles recebiam com frequência na rede social pessoas com corpos sarados e que cultivavam o corpo e que só viviam praticando atividade física. Mas para as mulheres isso tinha um impacto negativo. Né? Então, isso para as mulheres não era motivacional. Então, qual é o impacto que aquilo ali gera, aquele conteúdo sendo... E outra questão da rede social é que quanto mais você visualiza esses conteúdos, mais você recebe. E muitas vezes você não tem esse controle nem do que você quer consumir. Porque quando você abre a rede social, né, aquilo ali vai estar aparecendo aleatoriamente para vocês sistematicamente, porque isso é o algoritmo. Né? Então, esse estudo foi uma revisão sistemática bem importante, que tem um respaldo científico, tem uma evidência científica, né, que a gente pode tá levando em consideração, mas que a população, em geral, que consome esse conteúdo, não alcança. Né? Até que ponto aquele conteúdo está sendo benéfico para mim? Até que ponto aquilo ali está trazendo informação que faz bem para mim, né? E até que ponto eu consigo ver uma imagem de antes e depois e consigo trazer aquilo ali como um fator motivacional, que muitas vezes não é, e esse estudo mostrou que não é. Então, esse estudo mostrou que essas mulheres, muitas vezes, tinham uma tendência a, quando consumiam esses conteúdos de padrão de beleza, de imagem corporal, enfim, tinha uma tendência a ir atrás de, como é que a gente pode falar, de dietas milagrosas ou restritivas, para tentar alcançar aquele padrão de beleza que não necessariamente vai se encaixar na realidade dessas pessoas que consomem esse conteúdo. Então, veja o quanto isso é perigoso, né? Dependendo da forma como você recebe e como você consome esse tipo de conteúdo que está lá na rede. Isso. Todo mundo pode acessar, e hoje em dia é tudo muito rápido, né? Tudo muito dinâmico e todo mundo tem acesso.
E aí aquela questão de eu saber filtrar o que eu estou recebendo e o que eu estou consumindo de conteúdo em rede social. E aí, nessas práticas perigosas, eu queria saber um pouquinho da tua opinião, Lígia, que tem realmente muita experiência no comportamento alimentar, né, na nutrição comportamental. E o que esses slogans vendem, né? Emagreça tanto em tantos dias, perca tantos quilos, adquira tais e tais marcas, enfim. Esses milagres vendidos nas redes sociais, de que forma você vê? São extremamente perigosos, mas eu quero começar fazendo essa fala sobre a ideia de que falar que emagrecer é complexo não quer dizer que a gente seja contra o emagrecimento. Sim. Que eu acho que isso é uma coisa que também está sendo disseminada em rede social. Como nós fazemos isso, a forma como a condução do profissional junto ao paciente, com esse consumo de conteúdo é feita. E aí vem essa questão. Por quê? Quando a gente fala de dietas milagrosas, a gente fala de dietas restritivas, a gente fala geralmente de privações. E como a gente está falando de um conteúdo que vai ter impacto, o que é que esse impacto gera de fato? Porque é muito fácil falar do depois, da meta. Mas o que é que aquela meta significa? Então, o que é que a gente vê de maneira geral? Que um comportamento alimentar transtornado, ele está sempre muito associado a essa autoimagem também afetada. E nós temos um meio que nos leva a pensar isso. Então, assim, por que o que eu como efetivamente tem que só ter relação com a minha imagem corporal? E aí volta aquilo que a Fabrícia está falando. A necessidade de autocrítica e também de crítica social. Os padrões de beleza, de maneira geral, eles mudaram ao longo do tempo e sempre existiram. Mas aí é que tá. Estamos vivendo uma epidemia, né, de doenças voltadas à saúde mental, né? É uma mudança epidemiológica de fato nesse cenário. Então, cada vez mais a gente tem que aumentar o olhar, aumentar a ótica, né? Que vai trazer mais conteúdos deletérios para essas situações. Então, é extremamente importante pensar, poxa, por que eu tenho que corresponder a esse padrão? E aí volta também a nossa necessidade de mudar a forma de fazer saúde. Porque aí a gente tem que lembrar da saúde individual, a questão biopsico, sociocultural e espiritual, a forma como a gente se relaciona com os nossos pacientes, a comunicação do profissional. Porque os nossos modelos talvez não atendam à nossa sociedade atual, as mudanças, né, que nós sofremos ao longo do tempo. Então, tudo isso está muito interligado. E uma das grandes preocupações é que, como a gente estava comentando, esse conteúdo é muito rápido e ele chega a todas as faixas etárias. Então, como é que hoje em dia, por exemplo, a gente já tem um questionamento de que tem muitas crianças que sofrem, né, de prejuízos da imagem corporal por consumo de conteúdo sobre emagrecimento, sobre o que é certo e errado na alimentação. E aí imagine aquela criança, né, que teve uma alergia à proteína do leite de vaca, teve uma super restrição e depois vai consumir esse conteúdo. Como é que fica o impacto de saúde mental? Imaginem os idosos, que muitas e muitas vezes não estão aprendendo a lidar com a rede social, inclusive de uma forma diferente das crianças, e acabam recebendo inúmeras informações. Eu até brinco, assim, que até da minha família chegam aquelas correntes, né? A cebola faz mal, perca tantos quilos tomando chá de casca de canela, enfim. E isso, a gente está falando de tom um pouco mais pejorativo, mas isso é muito sério. Porque o impacto é muito importante. Então, assim, está muito associado à nutrição, mas está muito associado à forma como a gente se coloca enquanto profissional nos nossos tempos atuais, sabe?